Olá, sejam bem-vindos ao Alma Leve e hoje gravaremos o nono episódio falando sobre qual é a melhor terapia. Estamos aqui com a Josi, a proprietária da Mente Saudável Clínica de Psicologia e Psicanálise, e vamos bater esse papo aqui para que você possa pensar na melhor situação para a sua terapia. Olá, ah, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz a Ana. Então, é muito bom, gratificante estar aqui hoje para falar sobre terapia, abordagens, presencial, online, individual, em grupos. Quando me perguntam: "Ai, qual que é a melhor terapia?", eu digo: "Gente, terapia é casamento", né, porque tem que bater o Wi-Fi ali, tem que funcionar. A abordagem para algumas pessoas, a terapia melhor é a cognitivo-comportamental, para outras é a psicanálise, para outras é a gestalterapia. E aí depende de cada um. Para mim, funcionou muito a psicanálise, por isso que eu adentrei esse universo, né, sou apaixonada por Freud. Lacan eu já estudava há muito tempo, mas eu estou verdadeiramente apaixonada por Ferenczi. Me descobri em Ferenczi e percebi que temos muita coisa em comum. Olha, eu, na verdade, eu penso assim também, a psicanálise. En- Depois de Freud, né? Não, sou freudiana, então, assim, para mim, meu pessoal é a psicanálise, né, freudiana. Mas assim, como tem, isso é muito individual, vai de cada ser, né. Tem Uhum. pessoas que não conseguem com a psicanálise, mas gostam muito da TCC, da sistêmica. Então, assim, isso vai de ser para ser. É. A terapia é como o namoro, né? Às vezes vai e a coisa só melhora, e às vezes não vai, porque tem a questão da transferência, contra-transferência, tem a questão da pessoa realmente estar ou não interessada em fazer terapia, porque fazer terapia não é ir à terapia toda semana, é se comprometer em buscar em si o que precisa ser modificado para as melhorias que busca, né. Então, é um compromisso para além do divã, para além da clínica, né, dos 50 minutos de sessão. É um compromisso que a pessoa precisa estar elaborando no seu dia a dia. Ela vai ter um momento de escuta, um momento de fala, mas ela precisa ter esse compromisso consigo mesma para ir construindo novas questões para serem trabalhadas, né. Sim, porque na verdade a terapia ela começa a partir do momento que você sai do consultório. Uhum. Ali é que começa a terapia. Ali é que você começa, digamos, elaborar tudo aquilo que você falou, ou aquilo que você escutou, ou com a TCC, né, digamos, a tarefa para a semana seguinte. Então, ali é que começa a terapia. Não é aquelas 50 minutos ali que você vai. Ali, você vai iniciar, mas ela começa mesmo a partir do momento que você fecha a porta do consultório. É. E aí também depende da forma como você chega na terapia, né, porque se chega uma pessoa que está com alguma questão que possa ser resolvida com um pouco mais de brevidade, é uma coisa, mas chega uma pessoa que está numa dor, num sofrimento psíquico muito profundo, todo cuidado é pouco, Sim, né, e aí, independente de abordagem terapêutica, é a atenção para esse essa dor que precisa ser dada, né, para que isso possa, aos poucos, ser cicatrizado, de forma a pessoa voltar a ter uma vida funcional mais tranquila. E para além da abordagem, o que muito me perguntam, eu acredito que perguntem para ti também, sim, qual que é a melhor terapia, em grupo ou individual? Online ou presencial? Né? Que tem isso também. A terapia em grupo, ela funciona, mas porque aí no grupo você vai percebendo outras questões que também ressoam em você e você vai trabalhando, às vezes, de uma forma mais rápida. Mas, não é para todo mundo. não.
Não é para todo mundo. Como a terapia online, eu faço online e atendo online, eu, como paciente, faço online. E me dou muito bem, porque tem o perfil dessa buscadora, dessa pesquisadora que estou sempre atrás, né? Então eu funciono tranquilamente. Tem gente que não funciona. E aí vai depender também da sua adaptação. Não é todo mundo que namora um alto, não é todo mundo que namora um baixo, não é todo mundo que namora uma pessoa que fale numa linguagem de gírias, quer dizer, é do jeito que você que vai funcionar com você. Essa experimentação é individual, né? Sim, sim. Então, é aquela coisa, nem toda abordagem as pessoas vão se adaptar. A mesma coisa é online ou presencial. Tem pessoas assim que amam fazer terapia em grupo, Uhum. porque descobriram que elas não estão só no mundo. Exatamente. Então, elas começaram a fazer individual e descobriram que, na verdade, que elas precisam de terapia em grupo. Porque Uhum. ali elas trocam experiência, ali elas estão percebendo que sim, a dor que eu sinto, tem outras pessoas que sentem também. Então, elas não se sentem mais sozinhas no mundo. Uhum. E isso, sim, faz toda a diferença. Já há pessoas que elas não gostam de falar sobre si em grupo. Então, Uhum. elas preciso que seja individual, porque elas querem atenção também só para elas, né. Sim. Então, é muito do ser. Terapia online, a terapia presencial, vai muito da pessoa, assim: "Ah, eu me identifiquei com o online, é mais prático", porque tem isso hoje no nosso dia a dia, né. Uhum. Uhum. Terapia online você pode fazer em qualquer lugar que você está, você pode ir lá tem a tua terapeuta tem disponibilidade e agendar. Já presencial não, você tem o Uhum. deslocamento. Exatamente. Então, para os nossos dias hoje tão corrido também, a online ela tem esse diferencial, né. Eu concordo em número, gênero e grau. A única coisa, assim, ó, que eu vejo que quando a pessoa tá, por exemplo, numa situação de ideação suicida, Tem que ser aí o presencial. ideal é presencial. Por quê? Porque tem que observar se a pessoa não está se automutilando. A terapia de adolescentes, o ideal é que não seja online, criança que não seja online. Então, algumas indicações a gente faz, né? Mas se é um adulto, se é uma pessoa que já tem a sua autonomia, né, e em tese ela está bem, não tá numa crise existencial tão grave e profunda, dá para ser online. Tem que ver a situação de cada um. Eu já tive situações, atendendo lá na clínica, que eu atendi online, mas ó, semana que vem eu quero te ver presencial aqui na clínica. Por quê? Porque daí é para a gente observar mesmo, aquele olhar atento mesmo para observar não só o que fala, mas a postura fisicamente, como é que tá o comportamento, que é para a gente fazer esse atendimento mais cuidadoso. Depende sempre do caso de cada um. Então, qual a melhor terapia? Depende. Então, só reforçando, a terapia para crianças e adolescentes, realmente não é aconselhável fazer Uhum, online, uhum, mesmo porque não tem a criança, ela precisa, às vezes ela não tem a fala, né? Ela tem que fazer através de dinâmicas, uhum. e já o adolescente tem mesmo isso, né? Eles escondem muito. Muito, eles manipulam muito, eles dão um jeitinho de cair o vídeo, dão um jeitinho de ficar longe, de falar longe, que é para ninguém ouvir, porque é mecanismo de defesa deles, né. Exato. Então, a terapia, ela sim, ela tem a online, a presencial, ótimas terapias, mas vai de cada caso, né. Lá na clínica, no consultório presencial que eu atendo lá na clínica da Josi, do lado tem a sala das crianças, assim. Eu sempre me imagino lá cheia de criança, mas eu não queria compromisso clínico. Eu queria, assim, bem assumindo meu lugar carente, bem querendo ser avó, brincando ali com as crianças, porque eu amo de paixão, mas também tem a questão do terapeuta saber o seu limite, né. Então Sim. eu coloco o meu limite, eu não tenho estrutura para atender criança e sentir a dor psíquica da criança, eu também sinto muito. Por isso que eu digo que claro que sou freudiana, mas, tenho muito a ver com Ferenc a questão do sentir também, de estar junto. Essa empatia que
amplia o olhar da ética do cuidado. E aí para eu cuidar, eu tenho que estar bem. Então, alguns lugares eu não me coloco mais, né? Teve uma vez, quando houve aquele acidente dos atletas, né, de remo que morreram todos, eu sempre fiz os atendimentos voluntários para o pessoal do Rio Grande do Sul, ou mesmo para o clube, quando precisou, o clube de remo, mas esse eu não vou. Esse eu não vou. Porque essa sempre foi um medo meu e sempre foi uma angústia minha. Então, eu sei que eu não tenho estrutura para acolher essa mãe sem entrar na dor dela. Então, eu precisava, né? Então, eu falei com uma amiga, que é do grupo Enxugando Lágrimas, um grupo de acolhimento a quem passa pelo luto. E aí, pedi para ela que ela fizesse esse acolhimento, porque eu não tinha estrutura. Então, assim, essa percepção, autopercepção do terapeuta também de entender até onde eu posso, não, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo, é muito importante. Então, criança e adolescente hoje, eu prefiro sentar na cadeira de quem escuta, quem acolhe, no lugar de professora. Mas no lugar de terapeuta, eu tenho as minhas limitações também. Quando é mais velho, hoje eu sei disso. Quando é mais velho, que ele já tem mais autonomia, consigo pensar em atender essa terapia com mais tranquilidade. Mas quando é mais novinho, eu sinto bastante. Então, eu preciso cuidar primeiro das minhas feridas aqui para eu poder atender a contento essa criança ou esse jovem, né? Mas que um dia eu pretendo, assim, sei lá, talvez faça um trabalho voluntário, né, com crianças e animais que eu amo de paixão também. Eu sou uma carente assumida, gente. É uma coisa incrível. O sonho, assim, de poder ter a liberdade de ser... liberar a minha criança interna. Liberar a minha criança interna. O que eu mais gosto na clínica da Josi, na frente tem um monte de animal, né? Tem várias casas que tem cachorro, tem gato. Lá estou eu. Cada paciente que faltava, eu estava lá. Não sei se vocês já tinham reparado. Estava eu lá olhando os gatos, olhando os cachorros, chamando os gatos. Porque é uma característica muito minha. Faz parte do meu autoconhecimento perceber isso em mim. E essa verdade, que é muito da minha essência, né? Me faz bem, então eu faço. Sim. E aí a questão de a melhor terapia sempre é aquela onde a gente pode ser o mais verdadeiro possível, onde a gente pode mostrar as nossas vulnerabilidades sem medo do julgamento, né? E eu acho que aí a questão de entender a terapia de grupo é isso. Não é em todo o grupo que você vai conseguir abrir as suas vulnerabilidades. Mas quando você encontra aquele grupo que fechou, você pode ser verdadeiro e você sabe que há uma ética, que na saída do grupo não vai sair todo mundo falando daquilo que não lhe, né, não tem direito de falar, porque a vida do outro é do outro, não é, né? Terapia de grupo é para cura, não é para construção de fofoca ou qualquer coisa nesse sentido. Quando a gente encontra um grupo de acolhimento mesmo, a gente constrói esse lugar de força. E a gente transforma, Freud diz isso, das nossas vulnerabilidades vem a nossa força. Talvez um dia serei eu a melhor terapeuta de criança, né? Sim. E de adolescentes. Mas ainda tenho que me trabalhar muito nisso. Porque é um desejo, né? Pois é. É um desejo. Então, vamos ver para o futuro. Vamos ver. Então, é um desejo, parece um desejo latente, né? De trabalhar algo com crianças. Porque, ao mesmo tempo que hoje você percebe que não está pronta. Não estou pronta mesmo. Tenho consciência disso. Então, mas, como é um desejo, está lá, né? Quem sabe é o futuro, né? Quando eu era professora no Jardim Anchieta, eu estava, cada vez que eu tinha uma folguinha, eu estava no berçário, né? Sempre foi assim. Mesmo com os filhos, né? Sempre eu no berçário, sempre eu lá babando as crianças, né? E aí a coordenadora disse, quando tu te aposentar, tu vem para cá comigo. Adoro. Acho que criança é tudo de bom, né?
É leve, A né? criança é tudo de bom, gente. Pelo amor de Deus, criança é tudo de bom. E eu tenho falado que tem faltado criança na minha vida, porque hoje a minha sobrinha a neta mais nova não mora aqui, mora no Rio Grande do Norte, e a mais nova tem 11 anos aqui, mora aqui. Então, criança não tem mais, né? Aquela coisa de criancinha, assim, para a gente babar. Agora você está esperando os netos. Ah, mas vai demorar. Eu fico babando dos vizinhos enquanto isso. Já que você tem, né, esse desejo tão por criança, estar próximo das crianças, né? Crianças e animais, assim, gente. Eu tenho fascinação. Eles me fazem bem. E eles sentem de longe, né? Porque criança e bicho é assim. O cachorro tá a 1 quilômetro de mim e já tá com o rabo assim, ó. É muito incrível isso. Mas é porque eles sentem, né? Sim, sente energia, né? Eles têm a parabólica ali, Sim. prontinha. Eles sabem, né, aonde eles vão ser acolhidos. Eles sabem quem gosta. Exato. E terapia também tem muito disso, né? Tem. O que eu mais escuto dos pacientes é isso, né? A atenção que a gente tem aqui. Tem um paciente lá da clínica que diz assim: quando não quiser mais atender pelo Unimed, me fala que eu pago, hein? Que eu não posso perder a doutora. Porque essa coisa do realmente se importar, né? Sim. Realmente se importar. Então, e assim, atender, digamos, esse acolhimento, né? Esse paciente, esse específico, né? Isso é muito gratificante, não? Uhum. É bom, é aquela coisa de você saber, como você mesmo disse, faz 1 ano e 3 meses que você está atendendo ele. A diferença que ele e os outros perceberam. Então, como ele chegou e como ele está. Ele fala, estou bem mais... Ele fala, tenho mais tranquilidade para lidar com as coisas, estou bem menos nervoso, menos angustiado. E da minha parte, eu observei assim, a insegurança mudou muito, né? Porque ele era muito inseguro, então está muito mais tranquilo, toma decisões mais serenas, né? A partir da autopercepção e constrói, desconstrói, e constrói de novo, e ressignifica, e é isso, né? Sim, a terapia, né? Então, esse está investindo exatamente nele, na terapia. Então, aquela pessoa que toda semana está lá. Então, essa é a diferença também, a terapia. Está fazendo bem? Sim, mas por quê? Porque ele não se abandonou também. Exatamente. Aí que tá, né? Não se abandonar. Porque a pessoa, às vezes, faz a terapia, né? Onde 6 meses depois, já estou bem, não preciso mais. Não, mas precisa sim. Não é 6 meses que... A terapia é uma coisa constante. Exatamente. Você pode até, digamos, começar a fazer terapia por um tempo, depois dar um tempo, voltar, mas ela precisa... É aquele negócio, estar presente com você todos os dias. Então, compromisso consigo mesmo, né? Exatamente. Eu digo para a minha terapeuta, se quiseres me dar alta, o problema é teu, porque eu não vou embora. Não tem jeito, vai ter que me aguentar. Porque é muito bom quando a gente sabe com quem pode contar. Exatamente. Né? E o terapeuta tem esse compromisso, né? De ser o ouvido, a escuta acolhedora e orientadora. Sim. Né? Porque não que a gente vai dar sugestão na vida da pessoa, mas a gente vai fazer a pessoa... Já pensou por esse lado aqui? E o que você acha disso aqui? Aí a pessoa, eu nunca tinha parado para ver isso, desse ponto, né? De vista. E vai perceber, porque, lógico, de fora é muito mais fácil. Por isso que a gente precisa do outro. Aí tem gente que diz assim, mas um psicólogo precisa de outro psicólogo. Claro, Sim. Um cirurgião precisa de outro cirurgião. Porque o cirurgião não vai fazer cirurgia em si mesmo. Né? É até absurdo querer cobrar que um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra não tenha outro psiquiatra ou não tenha outro psicólogo. Esse preconceito é ridículo e infundado, porque
uma pessoa pode ser a melhor obstetra do mundo, ela está grávida, ela vai fazer a cesárea nela mesma? Não vai. Ela precisa de outro obstetra para poder fazer a cesariana dela, certo? Então não Exato. faz sentido cobrar que um psicólogo não precise de outro, porque ele não é humano. Não, ele precisa. Todos Exatamente. precisam. Lógico, até porque a gente sabe a demanda que é, né? Sabemos. Então, assim, precisamos também ser acolhidos. Exatamente, porque a gente passa o dia inteiro escutando as dores mais variadas e existem dores que são muito profundas, né, São. gente? A gente tem que ter muito respeito pela dor do outro. Muito respeito. Porque a gente não sabe o que o outro tá. A gente não tá na pele do outro. A gente não viveu a vida do outro. Não sentiu o que o outro sentiu. Ah, mas eu passei pela mesma coisa e comigo foi diferente. Parabéns. Não significa que com o outro tenha que ser igual. Cada um vivencia conforme a sua condição de vivenciar. Né? Exato. Esse olhar para a subjetividade. Né? Então, a melhor terapia é a terapia que de verdade te enxerga. Com certeza. Na sua subjetividade, na sua realidade, respeitando a sua situação. Essa é a melhor terapia. E aí o trabalho é seu de procurar aí onde é que encaixa, né? Com qual terapeuta, se é em grupo, se é individual, se é presencial ou se é online. Se você tem uma vida muito corrida como eu, que trabalho de manhã, tarde à noite, e não consegue estar fazendo muitos deslocamentos, é preferível que seja presencial. Mas se eu estivesse numa situação de uma dor emocional ou existencial, do sofrimento psíquico muito profundo, eu faria questão de estar no presencial. Então, é uma decisão de cada um, né? A melhor terapia é aquela que te abraça. Exato. E assim, a melhor terapia, independente, não deixem de fazer terapia. Busquem a terapia. A terapia, ela tem um divisor na vida das pessoas. Com certeza. Então, assim, às vezes a pessoa diz, eu não preciso. Quem mais precisa? É quem né? mais precisa. Ou tem dias que a pessoa chega assim, eu nem queria vir hoje, eu não tinha nada para falar. Pois é a pessoa que faz os 50 minutos sem respirar, de tanto que fala. Se não é 1h30, né? Porque tem aquele que, imagina se tivesse o que falar, né? Mas a negação, o Freud já dizia, Exato. começou com a negação. Então, essa é a melhor terapia, né? Buscar aquilo que para você faz sentido. Se eu me sinto bem, eu me sinto bem, ali eu me sinto acolhido, esta é a melhor terapia. Com certeza. Então, para encerrar esse episódio, qual é a melhor terapia? É aquela que faz sentido para você, que te abraça, que te acolhe, que você pode mostrar todas as suas questões sem medo de ser feliz. É isso. É isso. Obrigada pela escuta de vocês e a gente segue aqui a construção do próximo episódio com o Crisanto, que agora chega para conversar aqui com a gente sobre quanto custa a terapia. Um beijo. Um beijo para vocês.